Antes de falar sobre alguns aspectos logísticos, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Estou muito feliz de poder eh, cumprimentar 5 caras conhecidas para mim no nosso pódio. A primeira que eu gostaria de nomear é a Marcela Nayara Rodrigues, de 27 anos. Ela é do Brumadinho e no dia 25 de janeiro de 2019, há 2 anos, ela perdeu o seu pai nessa rompimento da barragem. O pai trabalhou na mina e perdeu a sua vida devido à avalanche de lama. A Marcela, desde então, trabalha no movimento de base local, Águas e Serras de Casa Branca, e ela se empenha junto com os moradores para que a mineração na região não seja alargada. Ela também é uma das 5 autoras da ação penal aqui contra o TÜV na Alemanha. Estamos muito felizes que estejas aqui hoje. Também gostaria de cumprimentar a Marina Oliveira, é coordenadora de projetos na nossa organização parceira Renza, em Brumadinho. Ela faz parte da Arquidiocese de Belo Horizonte e ela trabalha na equipe do Bispo Auxiliar e coordena diferentes projetos para apoiar as famílias e os municípios atingidos. Muito boas-vindas também para ti, Marina. Terceira convidada é a Andressa Lanchotti. Ela é promotora da Justiça no Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ela se especializou em crimes ambientais. Ela tem uma licenciatura em Ciências Jurídicas da Universidade de São Paulo, um mestrado internacional no Direito Ambiental na Universidade de Limoges e um mestrado em Tecnologia Ambiental na Universidade de Ouro Preto. Logo fez um programa de pós-doutoramento sobre a democracia e direitos humanos na Universidade de Coimbra e no Ministério Público. Ela lidera uma força-tarefa que trabalha sobre esse crime no Brumadinho e também entregou uma ação contra os colaboradores da Vale e do TÜV Süd. Muito boas-vindas também à senhora Lanchotti. Estamos muito felizes de poder cumprimentá-la. A Cláudia Müller-Hoff, ela é advogada no ECCHR em Berlim, no programa Empresas e Direitos Humanos, e ela representa 5 famílias dos atingidos, entre outros a Marcela, no processo penal alemão contra a TÜV Süd. Ela trabalha no ECCHR sobre as temáticas da lei das cadeias de suprimento e a regulação de empresas, sobretudo as empresas de certificação. Muito boas-vindas também à Cláudia. Meu colega Amin Paz é referente para empresas e direitos humanos da Misericórdia. Os seus enfoques são a violação dos direitos humanos em relação com o setor da mineração e das matérias-primas e da energia, tal como o tema das políticas comerciais e de investimentos da União Europeia. O Amin Paz se empenha a favor de uma lei das cadeias de suprimento na Alemanha e também ao nível da União Europeia, e também está a trabalhar a favor do Acordo das Nações Unidas para as Empresas e os Direitos Humanos. Muito boas-vindas também. Meu nome é Susana Fris e eu trabalho sobre o tema da mineração e do desenvolvimento na América Latina para a Miserior, e junto com os meus colegas do ECCHR, eu trabalho esse tema do caso do Brumadinho há 2 anos, de forma muito intensa, e estou muito feliz de poder fazer a moderação aqui hoje. Também quero cumprimentar a todos os espectadores aqui nas suas pantalhas, e estamos muito felizes pelo seu interesse. Recebemos mais de 180 registros, agora chegaram 110 pessoas de forma virtual, obviamente, e estamos muito felizes que esse tema ainda desperte tanto interesse, sobretudo nesta situação em que a pandemia do Covid-19
fez com que muitos dos temas desapareceram. E estamos muito felizes que haja tanto interesse no caso e também em todo o desenvolvimento, e vemos isso como um sinal de solidariedade com as pessoas atingidas e as pessoas no local em Brumadinho. Então, estamos muito agradecidos pela sua presença. Gostaria de dizer algo sobre a organização. Vamos começar com uma introdução ao caso. Vamos lembrar aquilo que aconteceu e vamos ter uma rodada um, de participação com os nossos convidados. Não vão ser apresentações, vai ser uma conversa e logo terão a possibilidade de fazer perguntas aos nossos convidados e panelistas. Não vamos admitir que falem em voz alta. Por favor, façam as suas perguntas no chat. Nós temos aqui uma opção de perguntas e respostas na barra embaixo. Podem colocar as suas perguntas aqui e nós vamos fazer as perguntas em voz alta. Ou seja, por favor, coloquem também a informação a quem querem dirigir a sua pergunta para que logo possamos fazer essas perguntas em voz alta às 3, até 3h25, mais ou menos. Então, às 3h30 nós vamos concluir com o nosso evento. Nós vamos fazer um streaming desse evento na página de Facebook da Miserio e do ECCHR, e também vamos fazer uma gravação. Se tiverem algum problema técnico, escrevam a Lea Cura no chat. Ela vai tentar resolver os seus problemas técnicos junto com vocês. Então, agora, concluída essa introdução, vamos começar com a nossa apresentação, com o nosso evento. Vou compartilhar agora o meu ecrã. Só vou abrir o documento em questão. E agora deveriam ver a minha apresentação. São só algumas fotografias do rompimento da barragem. Eu suponho que todos conhecem essas imagens, mas mesmo assim queríamos no início resumir o que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Isso é a mina de Córrego do Feijão, perto de Brumadinho, que é uma mina de minério de ferro da Vale. Isso é a bacia de retenção com lamas e rejeitos de mineração. E no dia 25 de janeiro de 2019, essa barragem rompeu e aqui nós vemos como 12 milhões de metros cúbicos saíram e foram para o rio e cobriram tudo que estava perto, inclusive pessoas, inclusive o refeitório da Vale, que estava localizada muito perto da barragem. E isso foi depois do rompimento, uma onda de lama que foi ao vale, que contaminou o rio com metais pesados, entre outras coisas, com tóxicos. 272 pessoas morreram e demorou meses até todos os corpos foram encontrados. Até hoje, 11 pessoas não foram encontradas. Aqui, uma vista panorâmica, tem muitas minas aqui no fundo também, minas de vários
operadores nessa região e uma barragem rompeu e levou ao desastre. E pouco antes do rompimento, a barragem tinha sido certificado, pela subsidiária TÜV Süd, no Brasil, e 1 ano e meio atrás, em outubro de 2019, nós apresentamos queixa contra o TÜV Süd e participamos, da marcha de protestos, na frente da TÜV Süd em Munique. Isso é uma imagem do primeiro aniversário em Brumadinho, um evento de comemoração. E agora gostaria de começar com o nosso painel, depois da minha apresentação, e gostaria de dar a palavra aos nossos convidados e começar com a nossa conversa. Eu gostaria de começar com uma pergunta à Marina. Marina, você mora e trabalha em Brumadinho, nós já ouvimos isso, você trabalha na diocese e tem contato muito estreito com os afetados. Como está a situação hoje, 2 anos depois? Como estão as famílias que perderam parentes e que também sofreram muitos danos, outros danos? Como tem se desenvolvendo a vida em Brumadinho desde então? Muito obrigada, Suzane. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Para a gente é sempre muito importante aproveitar todos os espaços de fala, porque a gente sabe que a gente não tem tanto poder financeiro e a Vale investe milhões em propagandas, em publicidade, em marketing, e muitas vezes não conta a verdade. Então, é sempre bom destacar, né, e valorizar esses espaços de fala que nós atingidos temos. Sempre quando eu vou falar de Brumadinho, eu gosto de destacar que o crime ele não ficou só no dia 25, ele é um crime continuado, porque todo dia a gente assiste muitas violações de direitos que são absurdas nos nossos territórios, em Brumadinho, mas ao longo de toda a bacia do Paropeba. E eu listei aqui só algumas violações de direitos que, né, estão acontecendo neste momento para ilustrar um pouco disso. Uma das coisas que talvez seja a mais violenta é a negação da participação e da centralidade das vítimas, dos atingidos nos processos de reparação. Isso acontece de maneira sistematicamente. Exemplo disso, por exemplo, é o acordo do governo do estado de Minas Gerais com a Vale de conciliação para resolver essas questões referentes ao rompimento da barragem e que não prevê a participação dos atingidos, muito pelo contrário. Ele acontece até em situação de confidencialidade, as informações elas não são transparentes e a gente não tem acesso as decisões, né, do que está previsto nesse acordo. Ele, inclusive, está sendo negociado nesse momento a portas fechadas. E isso é muito doloroso, porque mesmo a gente que é atingido e às vezes não tem o conhecimento do direito, a gente que é mais leigo nessa área, a gente sabe que quando acontece um crime, né, quando acontece, para se fazer um acordo de conciliação, é óbvio que as partes envolvidas elas têm que participar, né? E nesse caso, a parte mais interessada, uma das partes mais interessadas, que são os atingidos, que tiveram a vida cotidiana completamente alterada, não estão participando nessas definições. Então, isso é muito triste. Uma outra coisa, por exemplo, é a situação, por exemplo, das negociações individuais e coletivas. A gente vê, por exemplo, um esforço excessivo da Vale, da mineradora, de descredibilizar, desqualificar, enfraquecer qualquer tentativa de negociação coletiva.
E por que que ela faz isso? Porque ela não quer criar parâmetros internacionais para os crimes que ela comete e que ela vai continuar cometendo. E para a gente, isso é uma questão muito delicada. Por quê? Se nós não criarmos parâmetros internacionais que vão servir para salvar outras comunidades e outras vidas, isso significa que as nossas mortes, as mortes dos meus amigos, a morte do pai da Marcela, que ela não foi suficiente para dizer que esse modelo predatório de mineração ele não funciona mais. Então, é por isso que nós, enquanto atingidos, a gente tenta, ao máximo, criar esses parâmetros através das negociações coletivas. Só que é muito difícil, porque a política de reparação da Vale, ela é individual, ela não tem parâmetro, ela não obedece a critérios. Então, isso é muito doloroso, porque a gente sabe que tem muitas barragens que estão correndo o risco de romper a qualquer momento. Um outro exemplo de violação também que a gente vê é em relação à metodologia de análise da contaminação da água, do solo, do ar, da saúde humana. A gente vê que a Vale ela tem operado com muito protagonismo nisso. Ela tem definido os próprios critérios, ela tem misturado metodologias de análise, e isso gera uma insegurança muito forte, porque ela tem protagonizado isso. Os laudos de contaminação, eles não são acessíveis, eles não são traduzidos para a linguagem popular. Nós nem sabemos como encontrar esses laudos. E quando eles existem, eles são baseados nas metodologias que a própria Vale, com as suas terceirizadas, tem elaborado ao longo da bacia do Paraopeba. E isso é uma situação de muita insegurança para nós. Por quê? Porque a gente vive na insegurança de estar sendo contaminado todos os dias. Porque como confiar numa empresa também que a princípio tinha a responsabilidade de garantir a estabilidade da barragem e que não e foi incapaz, se mostrou incapaz de garantir a segurança dos próprios trabalhadores, que inclusive tinham muito orgulho de trabalhar na empresa. Mas não fica só por aí as violações. A gente tem, por exemplo, a situação dos agricultores da bacia do Paraopeba, que tem sido invisibilizada desde sempre, desde o dia 25 de janeiro de 2019. Sejam os agricultores que tiveram as suas plantações soterradas pela lama, sejam os agricultores de toda a bacia do Paraopeba que não podem mais irrigar as suas plantações com a água do rio Paraopeba, com a água dos poços artesianos próximos do rio Paraopeba, porque a água está contaminada, e por isso comprometeu também a própria capacidade de produção desses agricultores. Sejam aqueles agricultores que estão próximos à região atingida diretamente pela lama e tem os seus alimentos, seus produtos rotulados como contaminados e por isso não conseguem escoar a produção. Essa questão, por exemplo, do abastecimento de água, ela é gravíssima. Hoje a gente tem comunidades dentro mesmo de Brumadinho que enfrentam problemas em relação ao abastecimento de água. A gente tem comunidades ao longo da bacia do Paraopeba que sequer são reconhecidas como atingidas pela mineradora Vale. Na semana passada, por exemplo, a gente recebeu aqui pela Arquidiocese uma solicitação de doação de água de uma comunidade lá de Três Marias, se não me engano. E essa comunidade, a gente fez um ofício, né, enviou para a Vale respondeu falando que essa comunidade não é atingida. Então, assim, né, aí você vê o esforço da mineradora de classificar uma comunidade que antes não tinha problema nenhum com o abastecimento de água e que hoje tem essa dificuldade, e aí você vê um esforço sistemático em desclassificar o atingido e é até absurdo, né? O papel protagonista da mineradora em definir quem é o atingido e quem não é o atingido. Fora isso, e aí para completar e para já passar para a Marcela, a gente só queria pontuar rapidamente a questão
trabalhadores terceirizados. No último dia 18 de dezembro, a gente teve a morte de mais um trabalhador no complexo da mina do Córrego do Feijão, o Júlio César. Foi a morte número 273. E para a gente é importante falar isso, porque isso só prova a incapacidade da mineradora de operar e de reparar sem continuar matando. E a Marcela agora vai falar um pouco das buscas das 11 joias também. Muito obrigada, Marina, por todos esses problemas que levantaste, que ainda existem agora depois desse crime. Vamos poder falar sobre alguns dos aspectos, não sobre todos, mas sobre os parâmetros internacionais, sim, queremos falar com certeza, mas agora eu gostaria de passar a palavra para Marcela. Marcela, você perdeu o seu pai e para a sua família, uma das 272 famílias para que o mundo quebrou nesse momento e muita coisa mudou. Eu entendo que é muito difícil falar sobre isso, nos conhecemos e já tivemos uma troca e eu agradeço muito que estejas disposta a contar a tua história. Eu gostaria de saber como é que estão, como está você, como está a sua família agora, 2 anos depois, como é que a sua vida mudou? Bom dia a todas e todos. Boa tarde na Alemanha. Meus cumprimentos. Meu nome é Marcela, né, como foi apresentado. E eu sou filha de Denilson Rodrigues, uma das 272 vítimas fatais do reincidente crime da Vale. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite para participar desse webinar, porque esse tipo de compartilhamento circular, ainda que de forma virtual, é muito importante, porque é notável a necessidade de união frente a embates que, como a Marina disse muito bem, ficam ilegíveis nas comunidades, ficam locais, né, diante de tanta maquiagem midiática da Vale e agora com o agravante da pandemia. Por mais verdades que eu traga para vocês, é impossível compreender o que nós passamos de fato, né? Em experiência particular, a minha família se mudou para Brumadinho, assim como outras. Se mudou de Brumadinho e eu fiquei aqui porque eu sinto que eu tenho um compromisso e já estabeleci meus laços afetivos com o lugar, né? Então, isso é uma mudança muito repentina e fora dos nossos planos e projetos. As nossas vidas de todos da comunidade mudaram completamente há 2 anos, né? Perdemos entes queridos, familiares, amigos, vizinhos, e o sentimento que fica forte às vésperas dessa data é que nada mudou. É um sentimento de impotência e descaso com nossos planos, com os nossos sonhos, com a nossa vida. As pessoas estão adoecendo, né? Pessoas antissaudáveis, aparecem doenças de saúde, doença emocional, mental, física, suicídios advindos desses traumas, e nós ainda temos que resgatar forças para lutar por justiça, né? O acordo indenizatório com os familiares no Ministério Público do Trabalho foi realizado muito rápido. Naquele momento, os familiares ainda estavam em choque. O crime foi tratado como um acidente de trabalho, foi um acordo de coação. Ou a gente pegava o pouco que a Vale estava oferecendo naquele momento, ou o processo poderia durar anos para as famílias que precisavam resolver suas vidas naquele momento. E o acordo não prevê o plano de saúde para familiares. Alguns lutam por esse direito, para conquistar esse direito hoje, devido às consequências que nós sofremos em nosso próprio corpo, né? A dor vem se manifestando em nosso corpo. E todos os dias, a gente se lembra, né, que aqueles que se foram, eles não partiram por escolha. Não foi por acaso, não foi uma tragédia, como as pessoas costumam dizer, foi um crime.
E o que aconteceu aqui foi um crime premeditado e assegurado por uma certificadora alemã, como vocês trouxeram, a TÜV-SÜD, que poderia ter salvo a vida de nossas joias, se atestasse com veracidade o que estava acontecendo ali. É muito importante que esse crime não saia impune, e o tempo de impunidade faz um lado da balança esquecer tudo que nós vivemos no dia 25, enquanto o outro lado, o nosso lado, deixa familiares presos à lama com dor e indignação. 11 joias continuam desaparecidas, e um dos maiores anseios da comunidade nesse momento é que essas buscas possam retornar para dar algum conforto aos familiares, ao mesmo tempo em que o medo toma conta de trabalhadoras e trabalhadores que têm suas vidas ameaçadas em seu local de trabalho sem segurança e sob assédio de mentiras da empresa Vale. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra. Muito obrigada a Marcela. Nós entendemos que essa dor se convertiu também em uma força e que você se empenha ativamente em prol das pessoas atingidas que lutam contra essa situação insuportável. E eu acho que é incrível como você consegue fazer isso. É um grande esforço, uma grande ação. Muitas pessoas perderam a sua vida e a sua vida foi alterada. Qual é a situação dos processos e quais são as possibilidades das famílias ao nível jurídico de obter justiça? Por favor, lembremos sempre também o tempo de resposta, sejamos breves porque o tempo está a passar, mas a senhora Lanchotti tem a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né, ao Misiror e à instituição ECCHR pelo convite para participar desse importante evento, cumprimentar todos os demais painelistas, a audiência, e expressar minha sincera solidariedade pelos familiares das vítimas, né, desse desastre ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019, na pessoa da Marcela aqui presente. Eu queria me apresentar brevemente. Eu sou promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais há 21 anos, e nos últimos 4 anos eu coordenei o Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, até o dia 4 de dezembro de 2020, quando eu deixei a coordenação, e também as forças-tarefas, primeiramente do caso Samarco, e após ao desastre de Brumadinho, também do desastre de Brumadinho. Eu gostaria de falar, assim, brevemente, né, da atuação do Ministério Público desde o desastre. No mesmo dia da tragédia, nós ingressamos com uma ação judicial e conseguimos o bloqueio de 5 bilhões da Vale para reparação emergencial socioambiental. No dia seguinte, nós ingressamos com uma outra ação com foco na reparação socioeconômica aos atingidos e conseguimos o bloqueio de outros 5 bilhões de reais. Esses valores se encontram ainda bloqueados em juízo para garantia do processo. Em março e abril de 2019, nós propusemos as ações civis públicas principais, tanto postulando a reparação integral do meio ambiente e a reparação integral dos danos socioeconômicos gerados, né? Já na semana seguinte à tragédia, nós ingressamos com medidas cautelares e conseguimos prisões cautelares e buscas e apreensões, que foram decretadas pela Justiça. Antes de se completar um ano da tragédia, em janeiro de 2020, foi proposta a ação penal que imputa a 16 pessoas físicas homicídios dolosos duplamente qualificados e diversos crimes ambientais, e também as pessoas jurídicas Vale e TÜV-SÜD crimes ambientais, né? Esses processos estão em trâmite na Justiça. Desde o desastre, o Ministério Público de Minas Gerais, ele firmou
27 termos de ajustamento de conduta, um termo de acordo, que aqui no Brasil é possível em razão da lei, de uma lei específica que permite ao Ministério Público formular esses acordos extrajudiciais e judiciais para finalizar essas ações, né? 10 desses acordos foram referentes ao desastre de Brumadinho e outros 17 foram referentes às outras estruturas da mineradora Vale existentes em Minas Gerais. Esses acordos de Brumadinho, eles têm como objeto reparação socioambiental. Nós temos uma auditoria que acompanha todas as obras de reparação socioambiental independente, de forma independente, reportando para o Ministério Público. Também contém medidas emergenciais para a garantia da segurança hídrica, que foi fortemente impactada pelo desastre, né? Metade do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte ficou comprometido e foi necessária a construção de uma nova adutora, num ponto não impactado pelo rompimento, né? E também alguns acordos beneficiam com compensação instituições como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Em uma audiência realizada em fevereiro de 2019, nós conseguimos um acordo com a Vale, a pedido do Ministério Público, para a contratação de assessorias técnicas aos atingidos, para prestar, né, informações aos atingidos, para assegurar que a informação e a participação nos processos de reparação fossem adequadas. Nesse mesmo dia, nós conseguimos também firmar um acordo pelo qual a Vale passou a pagar um valor a título emergencial aos atingidos, né, de toda a bacia do Rio Paraopeba até o ponto onde estavam os rejeitos, na usina hidrelétrica de Retiro Baixo, a 1 quilômetro da calha do rio. Então, esses valores estão sendo pagos até hoje. Houve uma mudança de critérios, né, de pagamento durante esse processo, mas continuam sendo pagos. E um mês depois do desastre, finalmente, foi possível aprovar a nova política estadual de segurança de barragens de Minas Gerais, que é conhecida como Lei Mar de Lama Nunca Mais. É fruto de um projeto de iniciativa popular que foi capitaneado pelo Ministério Público logo após o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, que é uma joint venture da Vale e da BHP, e ele ficou com uma tramitação praticamente parada na Assembleia e conseguiu-se, depois de Brumadinho apenas, a aprovação dessa lei que trouxe inovações importantes em segurança de barragens. Então, diante do tempo, brevemente é isso, mas eu vou falar ao curso da exposição com mais detalhes dessas ações. Obrigada. Muito obrigada, senhora Lanchotti, por essa supervisão sobre todas essas medidas, e haveria muitas possibilidades de fazer perguntas, mas eu vou lembrar ao público que podem fazer as suas perguntas na opção das perguntas e respostas na barra embaixo do programa. Por favor, formulem as suas perguntas de forma escrita e logo no final do nosso evento vamos ver as perguntas com mais detalhe. Também vamos ver o que é que mudou depois do rompimento da barragem e o que é que deve mudar ainda na regulamentação. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta ao meu colega Armin. As violações de direitos humanos realizados por empresas é um problema mundial. A Miserio e o SCCHR sempre trabalham novos casos. O que é especial nesse caso do Brumadinho, desde o teu ponto de vista? Muito obrigada. Eu acho que esse caso é muito chocante devido ao tamanho da catástrofe. 272 pessoas, foi ceifada a vida de 272 pessoas e trouxe um sofrimento imedível para muitas famílias, para amigos de todo o município. O rio foi intoxicado e o Rio São Francisco, que ao qual é uma afluente, também
foi intoxicado, que é muito importante para todo o abastecimento da água no Nordeste. A base de vida das pessoas, dos moradores locais, ao longo destes rios foi destruída e muita meio ambiente foi destruído. Isso é algo muito típico para as violações de direitos humanos da mineração. O que é mais chocante ainda é a falta de consciência das pessoas que colocaram as vidas de seres humanos em jogo para melhorar os seus negócios. Então, já a Vale e a TÜV Süd já sabiam desde novembro de 2019 que a barragem não cumpria com os padrões necessários de segurança. E a Vale exerceu pressão sobre 3 empresas de certificação e 2 empresas não deixaram o braço torcer, mas a TÜV Süd sim fez, sim emitiu laudo de estabilidade em 2018 e 4 meses depois a barragem rompeu com todas as consequências que vemos hoje. Nós vimos os e-mails entre as 2 empresas e vimos que o problema, ou a razão, foi que o TÜV Süd teve medo de perder outros trabalhos futuros. E isso tem a ver, isso para nós é um exemplo claro de corrupção. Também foi escandaloso como os atores tentaram passar a responsabilidade uns aos outros, começando pelo Estado. O Estado não, ela passou a responsabilidade a outros, a empresas privadas de certificação que também perseguem ao mesmo tempo os seus próprios interesses. E o CEO da Vale, Schwarzman, declarou diretamente que a Vale não teria culpa nenhuma porque eles passaram a responsabilidade para uma empresa certificadora, a TÜV Süd, e ela ainda não admitiu nenhuma responsabilidade jurídica. Passa toda a responsabilidade para a Vale. Então, a consequência é que todos os atingidos estão à espera de reparações e de alguma justiça. Nós esperamos muito que essa situação de impunidade vai acabar em breve. Muito obrigada, Amin. Estavam envolvidos vários atores nesses crimes, por negligência de obrigações, mas também muita energia criminosa. E nós queríamos olhar para a TÜV Süd em outubro de 2019, 5 afetados com o apoio do ICCHE e da Mésio começaram com um processo penal. Cláudia, do que se trata nesse processo e quais são as acusações contra a Vale e qual é a situação atual desse processo aqui na Alemanha? Obrigada, Suzane, também obrigada pelo convite, por essa oportunidade de explicar tudo isso. Nesse processo penal, obrigada também a Marcela pelo apoio, juntamente com 4 outros afetados. Nós temos uma acusação contra a TÜV Süd, mas também contra indivíduos que na época trabalhavam para a TÜV Süd. Talvez a promotoria vá acusar mais pessoas, mas essa situação agora, o foco está um engenheiro alemão que, conforme declarações de testemunhas, tinha viajado com frequência ao Brasil, que teve um papel principal nessa equipe técnica. Nós estamos investigando tudo isso para verificar isso, e no Brasil, é assim, a equipe da TÜV Süd emitiu uma declaração de estabilidade falsa,
eles ofuscaram certas falhas e impediram medidas de segurança. E a pergunta na Alemanha é que qual foi o papel desse engenheiro alemão? Será que ele teve um papel principal e em que medida a empresa alemã também tem uma certa parte da culpa? Uma acusação de homicídio doloso e também a criação de uma enchente com consequências fatais e também acusação de corrupção, porque a declaração de estabilidade estava falsa. São acusações contra indivíduos, porque na Alemanha não é possível apresentar queixa contra uma empresa. A única coisa que pode acontecer é que eles tenham que pagar uma multa quando são cometidos crimes que não foram evitados ou impedidos pela empresa. Aí se aplica a lei, o direito regulatório, e aí se aplica uma multa caso a empresa seja culpada. E agora a situação é que o Ministério Público está ainda fazendo uma investigação com uma equipe especializada, e eles estão trabalhando juntamente com os colegas do Brasil para terem acesso a documentos e provas no Brasil, na medida necessária. E depois da conclusão desse processo, o Ministério Público tem que decidir se vai admitir esse processo no tribunal. Ok, obrigada, Cláudia, por essa informação sobre a situação do processo aqui na Alemanha. A Cláudia e o Armin já mencionaram, e a senhora Lanchotti também falou sobre isso, falou sobre as falhas estruturais que levaram ao rompimento, tanto em Mariana, tanto em Brumadinho. Então, entretanto, o que foi feito para evitar esse tipo de rompimento de barragens no futuro? Quais são os controles existem da parte do Estado para ter mais controle também no processo, para não deixar o controle com as empresas, só nas mãos das empresas? Senhora Lanchotti. Obrigada pela pergunta, né? Então, o que aconteceu? No Brasil, são os próprios empreendedores quem celebram os contratos com as empresas certificadoras, que vão confrontar os dados fornecidos pela barragem com as observações de campo, né? As apurações do núcleo criminal da Força Tarefa do Ministério Público, elas identificaram que a Vale fazia pressões sobre essas empresas certificadoras que contratavam ou que pretendia contratar, né, num sistema de recompensas. Quem corroborava as informações da Vale recebia mais contratos, e quem não aceitava fazer isso era retirado ali dos fornecedores e era conhecido no mundo corporativo como uma empresa que criava entraves. Isso tudo está narrado na denúncia, né? Então, há um evidente conflito de interesses. Mas o que o Ministério Público fez depois disso, né? Porque tinha ficou claro um ciclo vicioso, porque os órgãos fiscalizadores estão cada vez mais sucateados, né? As informações, o governo não investe nas informações, tem um déficit de pessoal nos órgãos fiscalizadores. E a autorregulação das empresas, sem a fiscalização adequada, ela, juntamente com a ocultação de dados pela Vale, com a fraude proposital da mineradora, levou à repetição da tragédia de Mariana em Brumadinho. Hoje, infelizmente, essa situação ela continua muito preocupante, né? Hoje, em Minas Gerais, há 42 barragens em nível de emergência.
29 em nível 1, 10 em nível 2 e 3 em nível 3, que significa em ruptura ou na iminência de ruptura. 1/3 dessas barragens, elas pertencem à mineradora Vale. O Ministério Público de Minas Gerais, ele tomando conhecimento logo após o desastre, nas buscas criminais, que haviam barragens, 8 barragens em situação de risco ainda maior que B1 e B4A, né, uma lista que foi apreendida, nós propusemos mais de 20 ações em Minas Gerais, em face da Vale, sobre segurança de barragens. Então, nessas ações, nós buscamos a contratação de auditores verdadeiramente independentes, que se reportassem ao Ministério Público e órgãos de Estado para conhecermos verdadeiramente a situação dessas barragens. Então, nós criamos um programa de auditoria, que eu posso depois falar um pouco mais sobre ele, e isso vem permitindo identificar riscos, mas muitos dos riscos ainda estão ocultos da sociedade. Então, uma mudança importante foi que a nova política estadual de segurança de barragens, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, ela determinou um credenciamento das auditoras. E essa inovação ela foi incorporada também pela lei federal, a Lei 14.066, de 30 de setembro de 2020, que alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens. Só que ambas as normas, elas estão pendentes de regulamentação. Então, o sistema hoje, ele continua o mesmo. Muito obrigada. A situação continua precária e não só no Brasil, existe essa problemática também em outros países. Cláudia, esse conflito de interesses e também essa corrupção prometendo mais contratos, será que são casos individuais ou existe também em outros países? Muito obrigada. A situação se vê em muitos lugares. No Brasil, já tivemos o caso Mariana, que tinha acontecido 3 anos antes, e tem muitas semelhanças entre esses 2 casos. No centro das atenções não estava só a operadora da mina, mas também uma empresa certificadora que tinha emitido uma declaração de estabilidade, mas também em outros setores nós temos vários casos, por exemplo, o Rama Plaza, no Bangladesh, em 2013, lá por trás também tinha uma certificação falsa, que tinha ofuscado as falhas. Tem vários casos, auditorias e certificações estão sendo feitas em cada vez mais setores, estabilidade de prédios, segurança de produtos, comércio justo, minerais de conflito, etc., etc. E muitas vezes, nessas situações de certificação, são afetados também os direitos humanos, mas os certificadores não tomam isso em consideração, e isso leva a certos perigos, como mostra Brumadinho também. Já foi dito, o problema é que o Estado está tentando se retirar dessa área, privatizando certas áreas, no contexto da globalização dos fluxos de bens internacionais. Quer dizer, muita responsabilidade é colocada nas mãos de privados ou empresas privadas. Isso também está na lei. E a Andressa já descreveu muito bem, o Estado perde o controle, não tem competências, não tem recursos para controlar, não tem acesso a certas informações. E, por outro lado, os certificadores têm cada vez mais mercados grandes e tem concorrência entre as empresas. O resultado são auditorias baratas e declarações de estabilidade, de conveniência. E
A Vale, obviamente, cria muitos riscos e, mesmo assim, recebe certificação, e isso leva uma irresponsabilidade. Obrigada, Cláudia. Amém. Os afetados querem justiça, mas muitas vezes tem impunidade, falando da Vale, ou da Tufsud, ou outros certificadores. Obviamente, tem lacunas na regulamentação. Quais são as exigências e solicitações feitas no contexto disso? Temos pouco tempo, por favor, seja breve. Essas lacunas existem no Brasil, mas também na Alemanha, com relação aos negócios no estrangeiros das empresas alemãs. Nós, e juntamente com outras organizações, nós criamos uma iniciativa da lei da cadeia de fornecimento, em que nós queremos fazer com que haja análises de risco, criando transparência, e também a criação de instituições de arbitragem. Isso já há muitos anos está claro que nós temos certos padrões, algumas empresas já se comprometeram a isso, mas aconteceu pouco, no geral. Houve um estudo do governo que diz que só 13% das empresas estão cumprindo as obrigações, e é por isso que nós queremos criar uma lei que proteja os direitos humanos, que crie devida diligência, para que haja multas, para que haja exclusão das empresas de certas áreas, para evitar que as empresas contribuam para danos, para mortes. E se não evitarem, esses riscos têm que ser responsabilizadas. Isso também inclui as certificadoras. Não é só uma reivindicação aqui na Alemanha, mas também a nível da União Europeia, da parte de uma organização em Genebra. Muito obrigada, Amin. Isso tem que envolver também certificadoras. Cláudia, quais são as reivindicações da lei que são necessárias para incluir também as empresas certificadoras? Então, os princípios orientadores das Nações Unidas valem para todas as empresas, e as obrigações variam conforme o tamanho da empresa, mas mesmo assim valem para todos, e vale também para certificadores e auditores. Faço referência a um ponto que é muitas vezes mencionado. Quando chega uma lei assim, nós vamos precisar de certificados que nos vão ajudar no cumprimento das leis. Mas isso é algo que nós temos que parar, porque devida diligência tem que ser cumprida pelas empresas, de qualquer das maneiras. Os princípios orientadores dizem isso muito claramente, isso não pode ser terceirizado, isso é uma responsabilidade das empresas. As empresas têm que ser obrigadas de criar um plano de devida diligência para analisar o risco, como, por exemplo, na Vale, quais são os riscos associados, e a empresa em si tem que cumprir as regras, mas, além disso, o caso de Brumadinho nos mostra muito mais tem que ser feito para evitar auditorias baratas, criando critérios vinculativos, como estão sendo apoiados e criados no Brasil, mas nem sempre tem uma situação clara, e temos que ter mais normas para que haja padrões de qualidade, padrões para proteger os direitos humanos. Então, o Estado que se enfraqueceu por causa da privatização, nós temos que
aumentar a fiscalização estatal. O Estado tem a obrigação de proteger os direitos humanos. E como que a gente pode garantir isso? Através de credenciamento, de certificadores, acesso a informações. A Mira também disse como é importante para os afetados receber a informação e depois também a responsabilização. Quem emitir declarações falsas, contribuindo para violações de direitos humanos, tem que ser responsabilizado. Muito obrigada, Cláudia. Eu quero voltar para Brumadinho, para a situação dos afetados. Brumadinho tem muitas minas perto e tem alguns progressos pontuais, mas tem muitas barragens que ainda constituem um risco. Marcela, como é que vocês lidam com essa informação e essa situação, sabendo que tem insegurança? Vocês têm confiança nas medidas da parte do Estado? Como é que vocês se sentem com isso? Por favor, uma resposta breve, não temos muito mais tempo. É horrível falar isso, mas eu não confio nem um pouco na justiça do Brasil. Eu não confio nem um pouco no que a minoria que tem dinheiro quer resolver e escolher quem é atingido e quem não é. Eu só consegui compreender o que aconteceu em Mariana quando a gente vivenciou a dor desse colapso aqui em Brumadinho. Centenas de barragens estão em risco. São bombas relógios prestes a explodir sobre nossas famílias, amigos, casas e o meio ambiente. 272 é um número grande de mortes do dia 25 de janeiro. E quantas mais serão precisas para mostrar que esse modelo predatório que mata e destrói em prol do lucro não funciona. Nós não queremos mais barragens, não queremos parâmetros de qualidade e de segurança, nós não queremos mais barragens. O Brasil não aguenta mais, Minas Gerais não aguenta mais colapso hídrico. Precisamos unir forças de quem vivencia esse medo no cotidiano. Nova Lima e outras cidades precisam de atenção e uma mudança radical de postura para que não enfrentem o caminho de dor que temos vivido e para preservar a água que nos resta. Essa mudança, ela não tem que ser uma mudança local, ela tem que ser uma mudança em esfera global, uma vez que nós somos inquilinos de um mesmo planeta, um planeta que não é meu, um planeta que não é seu, um planeta que é de todo mundo. E o que acontece de um lado da balança, por mais distante que ele aconteça, ele também interfere do outro lado. Então, eu faço um apelo para que haja justiça, para que não deixem cair no esquecimento, porque o que aconteceu é um caso muito sério, é uma morte, uma destruição muito séria, para ficar brincando de quem é a culpa. Eu aposto muito no processo que nós abrimos contra a Tuvisud, com apoio da SCCHR da Misério. Ele é de extrema importância para pressionar a justiça no Brasil e mudar esse modus operandi que faz diálogo somente com as empresas, com quem tem dinheiro no bolso. Eu ressalto a importância da devida diligência para a fiscalização das empresas subsidiárias de matriz alemã e condiciono a esta mudança segurança e tranquilidade para continuar vivendo. No amor nós somos maioria e na consciência somos mais fortes. A sabedoria que a vela que está aqui ensina é que ela, até ela apagar, ela continua brilhando. Então a gente precisa unir nossas forças em uma luta de defesa humana e ambiental para todo mundo, não só por Brumadinho. Agradeço. Muito obrigada também a Marcela. Estamos um pouco atrasados no nosso cronograma. Teríamos preparado outra rodada de perguntas, mas também temos muitas perguntas muito interessantes do público no nosso chat. Eu gostaria de abrir o espaço agora para as perguntas do público, porque às vezes ou algumas delas são duplicações das perguntas que nós já
quisemos fazer também. Eu gostaria de começar com as perguntas para a senhora Lanchotti, que serão interpretadas. E, por favor, responda de forma breve, isso é válido para todos os palestrantes. Temos aqui uma pergunta de Uwe Kekeretz. Do lado do governo brasileiro, existem ações judiciais contra o TÜV? Porque o laudo, o certificado que ele emitiu foi falso. Esse tipo de ação nos apoiaria nessa tentativa de implementar uma lei sobre as cadeias de suprimento e também nos ajudaria a fazer com que haja mais responsabilidade nas empresas de certificação. Outra pergunta de Tobias Schwartz. Qual é a situação do processo na acusação de da acusação contra os 11 colaboradores da Vale e os 5 da TÜV? E logo vamos ouvir mais uma pergunta em português e daremos, depois de ouvir a pergunta em português, passamos a palavra para a senhora Lanchotti. Canel. Muito bem. E uma outra pergunta para a senhora Lanchotti, do Christian Rousseau, que pergunta, tanto as barragens da Mariana como Brumadinho eram as barragens represas montantes? No Congresso Brasileiro passou em setembro de 2020 uma lei que proíbe a construção de barragem montantes. A pergunta é como é que a senhora avalia isso? Obrigada, vou iniciar as respostas. Então, a primeira pergunta, se há ações em face da TÜV no Brasil. Sim, há. O Ministério Público de Minas Gerais propôs uma ação anticorrupção em 2019, em face da TÜV, e essa ação está tramitando na Justiça. Nós temos também a ação penal, né, na qual a TÜV-SUD foi denunciada por crimes ambientais. A pessoa jurídica, a subsidiária TÜV-SUD Bureau de Projetos, aqui a subsidiária brasileira da TÜV alemã, e também funcionários da TÜV-SUD. Em relação à situação do processo penal, é assim, na minha visão pessoal, como eu disse, eu deixei a coordenação da força-tarefa, eu acho que o processo foi um pouco impactado pela pandemia, né? Como toda a justiça brasileira foi durante o ano de 2020, e assim, nós temos muitos percalços na legislação penal brasileira. Ela dá aso a uma série de recursos, né, que muitas vezes levam à impunidade. Então, eu tenho muita preocupação com a celeridade assim, do julgamento desse processo, né, que sejam julgados perante o Tribunal do Júri, porque no Brasil há um julgamento pelos pares, pelo Tribunal do Júri, quando se tem crimes dolosos contra a vida, como é o caso da imputação feita. Então, a minha expectativa é que seja julgado brevemente, mas, infelizmente, a situação que eu tinha conhecimento até a minha saída em dezembro, é que nem todos os réus haviam sido ainda citados. Então, essa ação penal, ela está em trâmite na comarca de Brumadinho. Em relação à vedação da utilização do método de alteamento a montante, foi uma grande inovação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, que foi sancionada em dezembro de 2020, que vedou a utilização desse método e determinou a descaracterização de todas as barragens a montante existentes em Minas Gerais. E foi agora elevada a nível nacional com a publicação da Lei 14.066 em 30 de setembro. Então, em Minas Gerais, há cerca de mais de 40 e poucas, ou 50 barragens a montante. Isso ainda, esse número não é certo, porque a Vale tem reclassificado algumas pilhas como barragens a montante, pilhas de rejeito que foram alteadas, né, que hoje estão sendo reclassificadas, que são estruturas de risco também, e vão ter que ser descomissionadas. Até o completo descomissionamento dessas estruturas, há um risco muito grande de novas rupturas, né? Então, é necessário aí uma fiscalização muito forte do governo, dos órgãos de fiscalização, para que essas obras de descaracterização não impliquem um risco ainda maior à segurança das pessoas e do meio ambiente.
Muito obrigada, senhora Lanchotti. E vamos passar para as próximas perguntas. Eu gostaria de ler 2 perguntas para a Marina. A primeira: existem tentativas de intimação para as pessoas no local? E outra pergunta: de que forma ou em qual medida é que os atingidos em Brumadinho já foram reparados? Essas são perguntas para a Marina. Bom, vou tentar falar rapidamente. Sobre os processos de indenização, como eu falei anteriormente, é muito complicado, porque a Vale quer sempre desclassificar, desconstruir os acordos e as negociações coletivas, que são as que criam parâmetros internacionais para os crimes. Os acordos e indenizações individuais, eles não têm critério, eles não têm parâmetro. Então, não tem como nem a gente se manifestar em relação a eles. O que eu posso dizer é que o Rio Paraopeba continua contaminado, as 273 mortes, com a morte do trabalhador no último dia 18 de dezembro, elas continuam mortas. A fauna e a flora continuam não recuperada, perdida, e as sequelas de pessoas em depressão, com doenças de pele, doenças respiratórias, continuam no território. Não sei quando que eles vão conseguir reparar ou indenizar, ou se é possível fazer esse tipo de indenização. E sobre a questão da intimidação, sim, existem, e infelizmente é uma prática que se repete, não em Brumadinho somente, mas também em Mariana, em diferentes regiões impactadas pela mineração. Eles têm prática de cooptação, de ação, de perseguição, de intimidação, são práticas variadas, inclusive a gente tem lideranças comunitárias que recorrem à igreja pedindo proteção, auxílio e suporte nessa perspectiva. Muito obrigada, Marina. Vou ler mais perguntas para o Amin e talvez a Cláudia, se ela quer acrescentar alguma coisa. Quando a barragem rompeu, se tivesse havido já uma lei das cadeias de suprimento, segundo o modelo francês ou alemão, isso é algo que eu acrescento, qual teria sido a diferença em relação ao processo de esclarecimento e de investigação? Talvez o Armin vai responder primeiro e a Cláudia vai acrescentar. Bem, isso depende muito da lei de cadeias de suprimento. No caso da Alemanha, atualmente, o senhor Altmaier tenta recusar e bloquear qualquer forma de responsabilização civil e só quer reduzir a devida diligência para o primeiro elo da nossa cadeia, empresas com mais de 1.500 colaboradores. Então, seria uma lei muito reduzida, mas o que nós requeremos é uma lei que dicta que se coloque o enfoque sobre os direitos em perigo, sobre o número de vidas em perigo. Neste caso, por exemplo, teria-se olhado para o fato de que o refeitório se encontrava debaixo da barragem, então isso já teríamos visto que muitas vidas estariam em perigo. E assim, também as pessoas atingidas teriam uma situação melhor para exigir, reivindicar os seus direitos perante a justiça. Mas isso só se a nossa proposta for aceita. A Suzane esteve em mute. Cláudia, quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigada ao Armin. Só uma frase. A diferença teria sido que
houvesse uma proteção dos direitos humanos, não só no Departamento de Responsabilidade Civil, que também tem possibilidades reduzidas, teria sido a tarefa de todas as pessoas na empresa que teriam tido esse conhecimento necessário, e o engenheiro também teria sabido que a segurança da barragem é um tema técnico, mas também de direitos humanos. Eu gostaria de colocar mais uma pergunta. Existe a possibilidade que os atingidos também apareçam como numa ação acessória, num queixoso comum? Sim, acredito que isso também existe, essa possibilidade existe no Brasil e na Alemanha, mas a Andressa sabe melhor disso, que as pessoas atingidas tenham a possibilidade de juntar-se a uma ação penal. O sentido é que eles fazem controle do Ministério Público, podem fazer propostas quando a investigação não é suficiente, eles podem, por exemplo, nomear outros testemunhas, podem ver e controlar os autos, eles têm mais acesso à informação e podem fazer com que as investigações sejam melhores. Eu acho que isso é possível no Brasil também. Desde o meu conhecimento, mas não tenho certeza, isso na Alemanha também é possível até o final a conclusão do processo. Muito obrigada, Cláudia. Também temos aqui mais uma pergunta que se dirige ao título do nosso evento. O que é que deve ser e pode ser feito para melhorar as auditorias e os controles que muitas vezes divergem da realidade? Essa seria uma pergunta para a Cláudia e logo temos mais uma pergunta para a Andressa. Bem, primeiro é muito importante entender que as auditorias e as certificadoras são empresas com um interesse empresarial e querem gerar lucros. Então, não são instituições neutras. Assim, eles também devem ser responsabilizados na devida diligência, tal como outras empresas. Esse debate ou esse argumento das empresas de dizer nós vamos utilizar as auditorias para cumprir com as nossas devidas diligências. Isso é equivocado. As certificadoras têm que cumprir com as suas próprias responsabilidades, mas não com as responsabilidades das empresas. As empresas de auditoria e certificação fazem trabalho barato em muitas áreas, não cumprem com os padrões de qualidade, de integridade. Isso poderia ser regularizado de forma jurídica. Quando falamos de auditorias financeiras, isso já está sendo feito, se bem que nem sempre funciona, mas o Estado também tem a sua função de controle e os atingidos também, ao exigirem a responsabilidade e apresentarem, por exemplo, ações judiciais. Muito obrigada, Cláudia. Outra pergunta para a Andressa. Por favor, Canele, leia isso em português para a senhora Andressa Lanchotti. Sim, uma pergunta do Padre Dário Bossi de São Paulo. Tenho conhecimento de que grupos locais atuaram para evitar a licença ambiental que em 2018 autorizou a expansão da mina. Esses grupos têm preocupações fundamentais com a segurança hídrica da região. A pergunta é, essa licença continua válida? A Vale mantém o plano de expandir a mina da Jangada? Qual tem sido a atuação do MP sobre esse tema? Por favor. Obrigada. Primeiro eu vou só falar sobre a questão da possibilidade da vítima atuar como assistente da acusação. Sim, é possível. O Código de Processo Penal permite isso, que a vítima ela auxilia o Ministério Público na acusação.
em relação à pergunta, é do meu conhecimento que chegaram representações ao Ministério Público sobre o licenciamento que autorizou o coprocessamento de rejeitos de B1 no final do ano de 2018, mas só que não havia nenhum elemento no sentido de apontar riscos à segurança das barragens, né? É uma representação relativa a questões ambientais, pelos danos ambientais, danos aos recursos hídricos, que poderia ser provocado pela atividade. Isso é o que eu tenho conhecimento, e essa representação, ela foi, sim, apurada pela promotoria local de Brumadinho, mas, infelizmente, não foi suficiente para impedir o deferimento dessa licença, que foi dado de maneira simplificada para o coprocessamento desses rejeitos, né? Então, hoje, o que eu tenho conhecimento é que não há licença válida para atividade no complexo minerário Paraopeba 2, em Brumadinho, onde está situada a mina Córrego do Feijão, né? Mesmo porque é uma situação, uma área de risco, ainda onde há trabalhos de recuperação e até de recuperação das estruturas remanescentes, das barragens que estão no complexo, muitas das quais passarão por processo de descaracterização. Então, eu não sei das intenções futuras da Vale, se ela pretende reativar a mineração no complexo, mas hoje ela não pode fazer isso porque todas as licenças estão suspensas, revogadas. Tem mais alguma pergunta? Eu não sei se eu perdi alguma. Existe mais uma pergunta. A Canelli teria que me ajudar com isso. Ela é para a Marina, mas ela faz referência a Andressa. Você poderia ler essa pergunta, Canelli? Sim. Então, o governo de Minas Gerais, na última tentativa de negociação do 21 de janeiro de 2021, com a Vale, se passou sem a participação dos principais atingidos e não chegaram a um acordo, que parece que é uma clara jogada para remeter a questão para um fórum mais favorável à empresa Vale. E a pergunta é, além de denunciar esta manobra, o que se pode ser feito para reverter essa situação? Em relação a essa negociação do acordo global, eu posso falar apenas pelo período no qual eu estive à frente do centro de apoio, né? O que eu posso dizer é que no segundo semestre de 2019 já se iniciou, por vontade do governo do estado, tratativas com a Vale para um acordo entre o governo do estado e a Vale, que reparasse de maneira mais rápida os danos ao erário e os danos socioeconômicos à bacia do Rio Paraopeba. Esse era o foco do acordo. Eu vou ter que ser um pouquinho mais ampla aqui, porque a questão é complexa. Então, o governo apresentou ao Ministério Público mais de 160 projetos de reparação da bacia do Rio Paraopeba. Então, durante esse período final de 2019, o segundo semestre, primeiro semestre de 2020, o Ministério Público dialogou apenas com representantes do Estado de Minas Gerais. Secretários tiveram a oportunidade de apresentar os projetos, discutimos esse projeto, sem qualquer negociação com a Vale. E nesse processo de discussão de projetos foi inserida a participação popular, sim, porque o âmbito socioeconômico da força-tarefa, ele fazia essa interlocução. Já no final de 2020, se iniciou aí uma tratativa do Ministério Público, já com a Vale e o governo do Estado. Ficou mais de um ano o Ministério Público trabalhando nessa proposta, nessa minuta de acordo, né, para poder tornar as cláusulas realmente capazes ali de atender o interesse público, o interesse de reparação da bacia, o interesse de reparação ambiental, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de 2 audiências, salvo engano, já mediadas no Tribunal de Justiça, mas não teve muito progresso no sentido de discutir os termos do acordo, cláusulas. Até o momento que eu estava na Força-Tarefa, essa discussão se deu sobre premissas, né? Premissas que deveriam estar presentes no acordo. Então, não participei de discussão de valores e não participei em maiores detalhes do que está acontecendo hoje na audiência de ontem, por exemplo. Não tenho maiores detalhes sobre esse assunto.
Muito obrigada, senhora Lanchotti. Nós estamos concluindo o nosso evento, infelizmente, porque nós temos muito mais perguntas e nós todos poderíamos colocar ainda muito mais questões aqui. Existe mais uma pergunta para a Marcela. Eu gostaria de pedir a todos os oradores de fazer uma conclusão que possa também dar uma visão geral sobre aquilo que vocês querem para o futuro, para o Brasil, mas também para as questões regulamentadoras. Marcela, qual é o desejo de você para os próximos anos? Quais são as mudanças que você quer? Por favor, só falem 2 frases, porque nós não temos mais tempo. Infelizmente, muito obrigada. Marcela, você tem a palavra. Bom, já que é para falar tão rapidinho, o meu desejo é conscientização, porque ninguém vai saber o que nós estamos passando aqui por mais horas que eu ficasse falando. E assim também, nós temos um anseio muito forte para que isso não aconteça em outros lugares. Então, que a luta possa continuar, né? 2 anos, vão fazer agora, as dores estão reverberando no corpo de uma forma diferente, antes no grito, agora realmente em doença, mas que isso sirva para conscientizar as pessoas, né? Que a gente consiga alcançar espaços e não deixar esquecer para que nunca mais aconteça. Obrigada, Marcela, por essa conclusão muito forte. Marina, qual é o seu desejo para o futuro? Qual é a sua conclusão? Suzane, eu não sei se é pedir demais, mas a gente quer que todos tenham água de qualidade, todos tenham ar puro, todos tenham alimento, todos tenham casa, trabalho, e é isso. A nossa luta é para que haja vida e abundância para todos e para todas. E se tem alguém que defende o contrário, a gente vai ter que continuar gritando até que todos os direitos sejam garantidos para todos. Obrigada, Marina. Eu vou passar a palavra à senhora Lanchotti para a sua conclusão, para o seu apelo, para o seu desejo para o futuro. Olha, eu faço minhas as palavras da Marcela, que foi muito feliz em falar que o que é necessário hoje é conscientização, né? Conscientização das autoridades sobre o risco que existe, que é muito forte ainda, né? Para poder agir para evitar novas catástrofes como essa. Conscientização da comunidade internacional na necessidade de implementar novos estándares que sejam obedecidos em nível global de segurança de barragens, que regulem os conflitos de interesses que existem entre as consultoras, contratadas, das mineradoras que monopolizam esse mercado, né, hoje em dia de mineração, e as certificadoras também. Então, é conscientização dos investidores, né, que realmente invistam seus recursos em empresas que respeitem os direitos humanos e conscientização da sociedade como um todo. Então, acho que essa é a palavra mesmo que a gente precisa levar como aprendizado. Obrigada, senhora Lanchotti, pela conclusão. Cláudia, o que você quer dizer no final desse evento? Eu desejo que nós, Marcela, Marina, Andressa, que nós consigamos continuar cooperando com o Armin, com a Canelli, porque é muito importante criar esse elo de ligação, continuar com o trabalho para mostrar essas falhas estruturais. Tem a ver conosco, não podemos dizer que tem uma fronteira aqui. Eu fico muito feliz que durante essa pandemia, em que nós não podemos viajar, que nós continuamos a trabalhar com os nossos amigos brasileiros.
e na lei sobre a cadeia de fornecimento e no debate relacionado, que haja um foco também nos certificadores. Eles não são parte da solução, mas parte do problema, muitas vezes. Nós preparamos um bom estudo, já publicamos um resumo no nosso site e já temos o resumo publicado e o estudo na íntegra será lançado e vocês vão ver isso no site. Lá podemos ver, é o título, é um título sucinto e vocês vão poder encontrar esse resumo e o estudo no nosso site para conseguirmos mais apoio político. Muito obrigada, Cláudia. Armin, você tem a palavra final. Eu gostaria de fazer referência a uma pergunta do chat, como se pode pressionar ainda mais a Vale para ter mais chance de implementar uma lei sobre a cadeia de fornecimento. Tem muita resistência da parte do o Partido Conservador. Eu acho que nós deveríamos confrontar esses políticos com o caso Brumadinho e perguntar se eles estão de acordo de que empresas alemãs estejam envolvidas nesse tipo de coisas. Também poderíamos perguntar ao presidente do CDU para saber se ele vai apoiar ou não essa iniciativa. Muito obrigada, Armin. Nós estamos no final do nosso evento. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, especialmente aos nossos convidados do Brasil, pela participação, pela contribuição com as posições e também as impressões da realidade no local. Muito obrigada também pela participação da parte dos outros convidados. Nós vamos continuar com a nossa cooperação. Muito obrigada a todos os nossos oradores do painel. Eu agora gostaria de agradecer aos nossos intérpretes que fizeram um trabalho excelente. Muito obrigada a Canelli e a Michele do ECCHE pela preparação desse evento e a Lea Köder pela implementação técnica que nos prestou assistência e todos da plateia do Brasil, da Alemanha, pelo interesse nesse tema. Por favor, fiquem conosco, nós da Miséria e do ECCHR, nós vamos continuar com o nosso trabalho, vamos continuar com nossa troca de informações com os afetados e também com os promotores de justiça. Nós vamos continuar com esse trabalho e esperamos que possamos contribuir para que os afetados consigam justiça e para que haja devida diligência da parte das empresas, inclusive as certificadoras. Muito obrigada a todos. Se cuidem muito, fiquem saudáveis, tudo de bom para vocês. Também no contexto do segundo aniversário de Brumadinho e nos eventos planejados. Muito obrigada.